Então, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos os que vieram. Lamento não conseguirmos mais cadeiras. Normalmente temos quórum com menos gente. Hoje ultrapassámos o quórum necessário, graças ao Armando, claro. Este lançamento vem na linha, naturalmente, daquilo que queremos fazer nestes 50 anos de 25 de Abril, que, enfim, nos permitem revisitar um bocado toda a história de 25 de Abril, tudo aquilo que já lá vai, tudo aquilo que falta fazer. É um livro sobre uma instituição prestimosa, onde eu também tive a honra de estar algumas vezes, não propriamente de dormir lá, porque não me deixaram dormir lá, mas cheguei a entrar às 9 e a sair às 10 da noite, algumas vezes, nos dias em que levaram, por exemplo, 3.000 livros de Olmeiro, várias vezes, ou em que apreenderam a totalidade de uma edição do anarquista espanhol chamado Histórias do Cárcere, do Juan Gómez Casas, e também quando éramos importadores de livros também. Aliás, a Olmeiro eu penso que a Olmeiro não pode ser vista apenas como livraria, é preciso saber que foi uma editora importante na altura e foi sobretudo uma distribuidora muito importante nesse período que antecedeu o 25 de Abril, porque, para além dos livros de Olmeiro, nós distribuíamos a Afrontamento do Porto, a Centelha de Coimbra, e éramos importadores dos editores, por um lado importantes, mas por outro lado que tinham a mesma linha editorial e a mesma linha de pensamento que o Olmeiro, editores de Madrid, Barcelona e Paris, com o célebre François Maspero da Joadelia. A Olmeiro teve esse papel que eu acho que foi importante na medida que funcionou um bocado como pivô nestas relações ibéricas e depois também com Paris. E, portanto, fomos naturalmente muito assediados com apreensões de livros, com a chatice que era, às vezes, termos 10 PIDs na livraria. Enfim, o que tudo isso representou e que, felizmente, o 25 de Abril, pelo menos nisso, pôs um ponto final. Não haverá mais apreensões de livros, penso eu, mas também não queria garantir. De facto, o paradigma é hoje diferente. Aquilo que eu disse uma vez a um PID que me interrogava, porque eu, além disso, tenho a honra de ter sido o único editor português que foi processado antes de 25 de Abril e depois de 25 de Abril. Antes de 25 de Abril, pela publicação na Síria Alvindo, que eu fui também fundador, um livrinho que se chamava Portugal sem Salazar e que era escrito por perigosos esquerdistas como o Medeiros Ferreira, o Mário Mesquita, o Valentim Alexandre, enfim, o António Barreto, aquele grupo conhecido pelo Grupo da Suíça. E então o livro foi apreendido naturalmente pela PID e a PID moveu-me um processo e lá andei a caminhar para António Maria Cardoso tentando explicar aquilo que era difícil de explicar e que o PID que me interrogava, já agora digo o nome dele, José António Pinto Galante, entendia que nós, com aquela atividade, pretendíamos o desmembramento da mãe-pátria, imaginem. Depois de 25 de Abril fui novamente processado, desta vez pela publicação de Massacres na Guerra Colonial,
que, enfim, teve um processo movido pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. Lá fui a Tribunal Militar e teve um despecho que na altura até me deixou um bocado meio aborrecido, que nem fui absolvido, nem fui condenado. O procurador militar que fazia o processo disse que o tema em causa tinha sido amnistiado. E por isso, lá foi. De qualquer modo, é um livrinho que nós reeditámos depois. Eu penso que o livro foi importante na altura, porque o livro é apenas a publicação de documentos secretos da Guerra Colonial, que nós recebemos por correio e que eles insistiam em saber quem é que nos tinha entregue. Tinha notas de um jornalista, José Mar Dionísio, e pronto, e creio que contribuiu, segundo me disseram depois, para que o Caúza da Arriaga tivesse assistido da presidência, pelo menos da corrida à presidência da República, que já não foi mal. E posto isto, vou eu contar de uma história antiga para chegar ao Armando Cardoso, que ao contrário de mim conseguiu dormir na PIDE. Sem pagar. Sem pagar. Portanto, o Armando já tinha publicado no Olmeiro um livro de fotografias, é um querido amigo, é um colaborador do Olmeiro também, é um excelente fotógrafo, um excelente designer e, enfim, e outras coisas mais. Aqui o meu amigo Manel Barata, que vai apresentar o livro, é também um grande amigo, naturalmente. Conhecemos-nos em circunstâncias engraçadas na Faculdade de Letras de Lisboa, onde ambos chegamos tarde, mas a tempo. E depois disso tivemos sempre uma relação muito próxima, temos em comum coisas muito agradáveis, temos também algumas que não são tão agradáveis e que não vale a pena virem ao caso, não entre nós, obviamente. E, portanto, é um homem que também tem preocupações idênticas às que nós temos e creio que todos temos. E, portanto, este lançamento é apenas mais um contributo que nós queremos fazer para que seja um ano muito importante, para que o 25 de Abril não se esqueça. Eu, aliás, até vos devo dizer que tenho aproveitado todos os convites para ir às escolas. Às vezes falar a miúdos de 9, 10 e 11 anos é um bocado difícil explicar estas coisas. E acabei também de receber um convite, o que revela, de qualquer modo, que isto nem tudo está perdido, como dizia o outro, para ir no dia 26 de Abril falar ao Colégio São Miguel em Fátima, que é o colégio da Diocese de Leiria. Portanto, podem ver que as coisas, apesar de tudo, de uma forma ou de outra, graças a pessoas que se interessam, ou que não desistem, ou que não querem desistir, que é possível continuar este caminho, já não igualmente, já não com a mesma forma com que foi nos 50 anos do Olmeiro, enfim, podíamos falar muitas coisas. Já agora avisar, antes que me esqueça, no dia 24 para 25 de Abril, às 23h59, haverá uma sessão no espaço do Olmeiro da Avenida Uruguai, no novo espaço que renasceu graças à Junta de Freguesia de Benfica. Sem isso era impossível ter continuado. O Olmeiro, aliás, continuou, mas continuou a fazer trabalhos editoriais e algumas iniciativas aqui no Palácio Baldaia, e também temos livros na Fábrica de Braço de Prata, 3 salas com livros do Olmeiro, que lá continuam. Fiz um acordo com o Nuno Abaixo para que os livros pudessem continuar lá. Embora eu não possa, obviamente, não tenho o dom da ubiquidade e não dá para estar em todo lado, mas é a fábrica que gera os livros que lá estão. Posto isto, bem-vindos, e espero que a sessão seja, com estes intervenientes, boa, excelente
e antes de mais agradeço de facto novamente o terem vindo. Muito obrigado. Agora sou eu. Agora és tu. Boa tarde a todos. É a segunda vez em 15 dias que venho a esta casa falar de livros. A ver com isso. Há 15 dias a falar de um romance, Almeida, O Espião de Abril, de um autor pouco conhecido, mas que é um bom autor, chamado Vítor da Cunha Moraes, que editou recentemente no Espaço Olmedo. Portanto, é tudo isto uma paixão pelos livros, paixão minha, paixão do Zé Ribeiro, talvez paixão maior do Zé Ribeiro, porque o Zé Ribeiro, para além de editor, foi livreiro e é também poeta. O Zé Ribeiro é poeta, para quem não saiba, o Zé Ribeiro é um poeta e é um poeta interessante, é um poeta que deve ser lido com proveito, porque publica, não publica com regularidade, mas já publicou alguns títulos bem interessantes. Mas nós estamos aqui hoje para falar do livro do nosso amigo Armando Cardoso, que tem um título interessante, Memórias Desconexas, Era uma vez a PIDE, memórias desconexas, mas que no fundo acabam por contribuir para uma leitura global do regime opressivo servido por uma polícia que vigiava, que prendia, que torturava e que matava portugueses. E isso tudo ao serviço de uma ditadura, portanto, que alguém dirigia, obviamente, nomeadamente Salazar e depois Marcelo Caetano. Portanto, este livro, em certa medida, é um livro que nos dá o testemunho daquilo que aconteceu ao Armando em 1966, quando, em Pinhel, conjuntamente com um amigo, aquilo que ele denomina como TZ, que eu agora sei que é Tozé, e eles tinham a particularidade de gostar de discutir os temas da atualidade. Eles gostavam de discutir sobre o problema da democracia, sobre o problema da guerra colonial, sobre as duas grandes forças militares a nível mundial que existiam na altura, a NATO e o Pacto de Varsóvia, e foi, tanto na sequência dessa... E tinham outra particularidade, que era combinarem previamente os temas para depois cada um assumia a defesa de uma das partes. Ou seja, no caso NATO versus Pacto de Varsóvia, o Armando defendia a NATO, enquanto que Tozé era a pessoa que, digamos, num processo dialético, com certeza, defendia o Pacto de Varsóvia. O que não deixa de ser uma curiosidade. Num certo dia, portanto, com um terceiro elemento, um outro amigo deles, reuniram-se num sótão para ouvir a voz da Liberdade, uma emissora clandestina, e nomeadamente com o fito de ouvir Manuel Alegre, não é? Mas eles decidiram que aquilo era pouca coisa, e resolveram pintar nas ruas de Pinhel, com carvão, palavras de ordem contra a guerra colonial, pela democracia, pela liberdade, etc. E é bom de ver que, tendo surgido numa vila como Pinhel, já era cidade, é a segunda mais antiga do país.
É que eu de facto sou do tempo em que havia poucas cidades e parece-me a mim que a generalidade das pessoas que aqui estão são do tempo em que havia poucas cidades, mas agora há muitas. Portanto, mas Pinhel, então, por isso mesmo, eu peço imensa desculpa aos pinhelenses, porque sendo Pinhel uma cidade, nunca deveria ser tratada por vila, não é? Bom, mas então a PIDE chega, portanto, as coisas acontecem, as inscrições causam mal-estar entre as pessoas não olhavam umas para as outras a direito, e entretanto surge a PIDE no trabalho, na empresa onde o Armando trabalhava, a fazer perguntas, portanto, e depois foi mesmo a casa do Armando e posteriormente a casa do Tosé, onde recolheram elementos, as provas do crime, e os conduziram até à Guarda, onde dormiram a primeira noite. E depois da Guarda foram para Coimbra, de Coimbra vieram para António Maria Cardoso, onde estava a sede dessa benemérita instituição que era a PIDE, que foi lá, na rua António Maria Cardoso e a partir das instalações da PIDE, que no pós-25 de Abril morreram mais 4 portugueses mortos pela PIDE. Não é? Em vez de guardarem aquele edifício para que ficasse para memória futura, como testemunho da tortura, dos assassinatos e dos tratamentos maus que deram às pessoas, antes, pelo contrário, fizeram lá um condomínio fechado, um condomínio provavelmente de luxo, onde provavelmente alguns poderão, eventualmente, habitar filhos de torcionários. Bom, e aquilo foi um vai-vem entre António Maria Cardoso e Caxias, e o Armando e o Tosé ficaram em Caxias durante algum tempo, vinham a António Maria Cardoso para serem interrogados, e a PIDE era extremamente meticulosa. Todas essas coisas, a PIDE lavrava um auto, ouvia as pessoas, apreendia, fazia aquilo que fazia, e de tudo lavrava um auto. Eu digo de tudo, mas confirmou-me depois o Zé Ribeiro e o Armando também, que não era bem assim. Às vezes havia coisas que eles faziam e das quais não lavravam o auto respectivo. Mas eles tinham essa preocupação, sendo a legalidade que era, uma legalidade fictícia, uma legalidade assente, digamos, em leis antidemocráticas, logo, portanto, nunca poderiam ser boas leis. Mas eles, mesmo assim, Salazar teve sempre a preocupação de, dentro das leis do regime, digamos, fazer cumprir a lei. Portanto, foram cerca de 20 dias que durou este conjunto estas coisas, mas há qualquer coisa de interessante que me chamou a atenção, que foi eles nunca perderem, nomeadamente o Armando, aquilo que eu li no livro, nunca perderam um certo sentido de humor, e até no dia em que foi libertado, perguntou aos pitos quem é que lhes pagaria a viagem de regresso a Pinhel, não é? Portanto, o que me deixa de ser uma atitude interessante. Não fui eu. Aí foi. Então fui eu ou fui outro. Eu sei que não sei se falei nisso no prefácio que escrevi, nem se não, mas sei que li e portanto que alguém teve essa preocupação, perguntar à PIDE quem é que pagava para que eles pudessem voltar em liberdade a Pinhel. Eles não dão notícia de maus tratos físicos, disso não dão notícia, só dão notícia do isolamento,
Portanto, e mais uma vez, portanto, é uma nota de humor também que há nestas memórias do Armando, é que se estava em isolamento, se ficava em isolamento, com quem é que poderia falar, não é? Portanto, se estava em isolamento, com quem é que poderia falar? Mas isto é derivado da coisa deles. Sim, Vai ficar em isolamento, não pode falar com ninguém. Não pode falar com ninguém. Não deixa de ser interessante. Mas pronto, portanto, eu penso que faz todo o sentido publicar este tipo de livros este ano de 1924, justamente no ano em que 2024, justamente no ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril. São livros que nos falam de experiências pessoais, mas nem por isso experiências menos importantes, porque é do conjunto das experiências pessoais que, no fundo, nós conseguimos o todo, não é? Se toda a gente que tiver experiências, digamos, de contactos e maus tratos portanto, infligidos pela PIDE, pelo regime, digamos, só assim ficaremos com a visão do todo. Portanto, e é por isso que, para mim, isso é importante. Não sei, é uma questão de curiosidade, já agora digam-me, o café americano ainda existe em Pinhel? Ainda existe em Pinhel. Portanto, ainda estão em condições de poder, se for caso disso, num tempo em que pairam muitas ameaças sobre a nossa democracia. Voltar a fazer o mesmo. Ainda poderão voltar. Já não há carvão. Já não há carvão, mas há digamos, tinta com fartura para poderem conspirar, se é que assim se pode dizer, contra quem atentar contra as liberdades. Eu, para terminar este livro, queria apenas ler-vos, correndo mesmo o risco de me repetir, o prefácio que escrevi para este livro, que é pequeno e que tem uma apresentação, do meu amigo José Ribeiro. Li com interesse Memórias Desconexas, era uma vez a PIDE, da autoria de Armando Cardoso, que é também o principal protagonista da matéria contada num registro intimista e sob a forma de diário. Estas memórias constituem-se como um testemunho que o são, de facto, de um tempo de chumbo, de um tempo em qualquer manifestação contra o regime de Salazar, por mais inofensiva que fosse, implicava quase sempre a perseguição e a humilhação dos protagonistas. No final da curta nota introdutória, o autor diz-nos que o seu texto é uma homenagem a todos aqueles que lutaram para que possamos fruir da democracia e da liberdade. E em boa hora tomou a decisão de dar à estampa o seu texto e outros documentos, que é uma forma de comemorar os 50 anos do 25 de Abril, que restituiu a liberdade e a alegria a um povo amordaçado e bisonho. Tudo começou em Pinhel, onde dois amigos discutiam política e decidiram, com a ajuda de B, quebrar a monotonia dos dias com inscrições contra a guerra colonial, contra a PIDE e contra os dignatários do regime. Segue-se o espanto habitual da população, a escada da polícia política, a prisão dos dois amigos e as viagens de Pinhel para a prisão da Guarda. Desta cidade segue também para Coimbra e de Coimbra para António Maria Cardoso, em Lisboa. Interrogatório, Caxias, finalmente a libertação, porque terão chegado à conclusão que não havia nenhuma ligação ao PCP. De notar, por último, a meticulosidade burocrática, como os birros da polícia política tudo registavam, lavrando altos e mais altos, que hoje são documentos que testemunham aquele tempo de chumbo, sim, de chumbo, porque as balas mataram, durante 48 anos, muitos opositores. E tenho dito.
uma vez, boa tarde a todos e todas, ao contrário, desculpem, todas e todos. Começo por agradecer, obrigado. Começo por agradecer ao Zé Ribeiro, que é o meu querido e único editor, e que mais uma vez se prontificou a editar este livrinho. O Zé é conhecido, especialmente nas pessoas daqui de Benfica, é conhecido de todos, por aquilo que ele tem feito em prol da cultura e particularmente da freguesia de Benfica. Para além de ser um brilhante poeta, editor, dá-me a honra de ser meu amigo e há 2 anos a esta parte temos colaborado bastante, particularmente no reacender da Lumeiro. Por isso, Zé, uma vez mais, muito obrigado. Depois um agradecimento muito especial ao Manuel Barata, que desde a primeira hora se prontificou a escrever a introdução do livro e que vos brindou com um resumo aqui deste livrinho, a quem eu agradeço bastante. Manel, uma vez mais, obrigadíssimo. Bom, agora um agradecimento especial à Junta de Freguesia de Benfica, que tem colaborado bastante com todas estas nossas iniciativas. Eu não sei se está aqui alguém, mas de qualquer maneira, independentemente disso, fica o nosso testemunho pela forma cordial, como sempre, tem acolhido as nossas iniciativas. E agora, permitam-me uma nota muito pessoal. Apresento-vos o protagonista, ou, se quiserem, o co-protagonista deste livro, o Tezé, mais conhecido por Tosé, petit nome, o Esperança Pereira. Tosé, há amizades que perduram, nada faz abalar, mesmo os quase 20 anos em que estivemos sem nos ver. A ti, obrigado, obrigado Melita, por nos teres acompanhado também. Obrigado. Infelizmente não consegui que o terceiro homem, que era a designação porque ele era conhecido na PIDE, não consegui que o terceiro homem, que era o Beto, estivesse presente. Acho que tu também, não é? Perdi o contacto com ele. Eu ainda lhes mandei através do Facebook uma mensagem, não sei, acho que ele não está a ir lá, portanto, infelizmente, gostaria que ele estivesse aqui também. Não foi possível. E para terminar, um agradecimento muito especial a todos os que aqui estão, a todos, à boa maneira beirã, um muito bem-aja. Não vos vou maçar com nenhum discurso, até porque o Manel já apresentou tudo isto, e em vez de falar sobre o livro, que acho que já não há nada a falar, eu gostaria... Há que dizer que o livro está aí e é ser lido, porque merece ser lido. Obrigado. Porque muitas vezes nós, quando fazemos apresentações, excedemos a falar do livro e depois dispensa a leitura. Daí que muitas vezes quem apresenta os livros deverá, digamos, não revelar muito aquilo que o livro diz, para que os leitores tenham curiosidade de o ler. Obrigadíssimo. Portanto, como eu estava a dizer, não vou falar mais sobre o livro, o Manel já falou, agora compete-vos ler e tirar as vossas conclusões. Em vez disso, resolvi fazer uma outra coisa, que é isto que aqui está. Situarmos a 24 de Abril, ou a 25, se preferirem. Fazer uma breve resenha do que era este país a esta data. Não sou historiador, como é evidente, portanto tive que me socorrer de muitas coisas, espero que perdoem a audácia. Começo por me socorrer de umas afirmações deste senhor, Luís Farinha, que foi o ex-diretor do Museu do Aljube, do Museu da Resistência do Aljube. Diz ele que, se hoje alguém quiser ter uma noção, uma ideia de quantos presos políticos existiam nas prisões à data do 25 de Abril, e que rostos tinham, etc., ninguém de boa fé pode afirmar com rigor quantos eram. Isto porque conhecemos os que foram encarcerados em prisões longas. Conhecemos os que foram condenados, ou pelo menos estiveram constituídos com processos judiciais, quer da polícia política, quer dos tribunais.
mas desconhecemos todos os outros que foram encarcerados sem que dessa prisão haja mais do que um pequeno ou mesmo nenhum registro. Isto porquê? Porque esse desconhecimento não nos pode... desculpem, eu passei... Mas porquê é que desconhecemos? Porque a grande maioria dos presos políticos só conta para a estatística a partir do momento em que está registado e passou pelo menos uma noite nos calabouços. Porque se entra e sai, não faz parte do registro. Portanto, a estes números que vão agora ver, são infinitamente pequenos, que não representam pouco mais do que isso. Um exemplo muito concreto, por exemplo, as manifestações de estudantes. As pessoas iam, passavam lá à noite, no dia seguinte eram libertados. Não consta. Se forem aos arquivos da Torre do Tombo, esses nomes não constam. Há pessoas como fotógrafos, etc., que publicavam reportagens. Iam lá, eram interrogados, saíam. Portanto, não constam. Os números são incomparavelmente maiores do que aqueles que a estatística nos mostra. Em Portugal foram presos milhares de cidadãos, puxa, agora apareceu o Cavaco, por delito de opinião, quase sempre, e isto é muito importante por efeito de delação. Raríssimo preso político que era constituído preso por iniciativa da polícia. Normalmente é por delação. As provas, sem que existam provas, não era necessário comprovar essas responsabilidades e eram normalmente acusados de uma frase genérica que aparece em quase todos os processos. Crimes contra a segurança do Estado. Isto dá para tudo. Dá para tudo. E agora questiono, perante isto, fará mesmo sentido tentarmos saber se foram muitos ou se foi apenas um? Porque se apenas tivesse sido um, já era demasiado, não é? Mas infelizmente foram muitos. Fernando Rosas, num estudo que eu li, diz qualquer coisa como isto. A contabilização precisa do número de presos políticos desde a instalação da ditadura de maio de 26 até o 25 de abril. É extraordinariamente difícil, devido ao facto de, até 34, havia várias entidades, e não uma só, que procediam a prisões políticas. E, portanto, não estavam, até esta data, não estavam centralizadas. Assim, estima-se que entre 1926 e 1974 terão existido registados um total de 30 mil presos políticos. E o que é que são estes? São aqueles que constam dos arquivos da Torre do Tombo. Não tem nada a ver com a realidade. Portanto, a estes há que somar todos aqueles presos, como já dizia há pouco, manifestações, greves, que eram guardados nos postos da polícia ou da GNR e que não davam uma entrada formal na classificação de preso político. Entre 33 e 45 foram julgados 13.800 presos políticos no Tribunal Especial. Ou seja, reparem, este número que houve há pouco, só um em cada três era julgado. Só um em cada três era submetido a julgamento. 2/3 ficavam lá por tempo indeterminado, sem nunca serem submetidos a julgamento. Acresce, portanto, os outros presos que nunca chegaram a ser julgados. Só umas ligeiras imagens um pouco aterradoras do que eram as prisões políticas, isto a partir da altura em que passou a haver prisões específicas para presos políticos. Primeira imagem da cadeia do Aljube. Eu creio que se conseguem ler, mas se não conseguem ler, eu leio aqui. Esta imagem, a segunda que ele tem, da cadeia do Aljube, é aquilo que se chamam os curros, ou células de isolamento. Aquelas células tinham o tamanho de um homem. Estou a falar na horizontal. Portanto, não chegaria a 2 metros nunca. E a altura, 1 metro e tal, 2 metros no máximo. Portanto, as pessoas permaneciam deitadas ou em pé. Eram designados os sarcófagos, dada a forma como
como se aproximava dos sarcófagos. Depois temos uma representação de Caxias. Isto é uma sala de Caxias, sala comum, porque Caxias estava dividida em duas áreas, o Reduto Norte e o Reduto Sul. No Reduto Norte, normalmente, era o isolamento, onde ficavam as pessoas que estavam ainda em, chamemos-lhe pré-averiguação, ou averiguação, como queiram chamar, normalmente em isolamento, quartos individuais. A partir de uma determinada altura podia ser em quartos duplos, como foi o nosso caso, quando o processo transitava já para uma determinada altura que já não havia necessidade de sigilo, podia-se juntar 2 a 2, e depois o Reduto Sul, que tem este aspecto que é já uma prisão normal, onde, portanto, os presos já tinham recreio, já podiam conviver não é que, quando eu digo já tinham, não quer dizer que fosse melhor que o outro, mas pronto, já tinham, eram outras condições, já não estavam isolados 24 horas por dia. E aqui têm peniches, portanto, com 2 representações. Eu preferi trazer representações em vez de fotografias reais, que me parece que eram mais chocantes. Uma delas, para situarmos a Fortaleza de Peniche, que já, como sabem, junto ao mar, e esta imagem que é já pós 25 de Abril, mas na altura em que se manteve a estrutura antes de Peniche ser transformada agora em museu. Como é que é? Liberdade e Resistência. É isso mesmo. Então, a liberdade e resistência. Eu posso parar em qualquer altura, se quiserem qualquer pergunta, paramos sempre quiserem. E o terrível Tarrafal. Esta imagem é da primeira leva de presos deportados para o Tarrafal. Foram os presos de 1934 que foram inaugurar o campo do Tarrafal, que fica, portanto, na ilha de Cabo Verde, Santiago e Cabo Verde. A planta original do Tarrafal e fotografias atuais da Fortaleza. E agora eu pergunto, perante este retorno, como é que foi possível manter uma situação destas ao longo de 40 anos? 40 anos, 4 décadas. 48, mais de 40, sim, está bem. Tem razão, no fundo é mais 50 do que 40. Ora bom, há várias razões que podem explicar isso. Para mim, uma delas é através do regime. Foi possível através de um regime autoritário que impôs censura ao pensamento, à criatividade de milhões de portugueses, deportou-os e prendeu-os, julgou-os em tribunais de aparência legal, vamos ver em seguida como eram, é que assentou, que se firmou em milhares de leis e diplomas, mas que nunca foi um Estado de Direito. Penso que, na maior parte dos politólogos e historiadores, todos eles concordam com isto. Nunca foi um Estado de Direito, embora houvesse as 3 condições dos 3 poderes, nunca foi Estado de Direito, porque, efetivamente, os tribunais que julgavam estes crimes não eram tribunais normais. Esta é uma das razões como é que foi possível aguentar durante quase 50 anos. E, efetivamente, através de um regime autoritário que se impõe a todo um povo que, no fundo, acaba por, com poucas exceções e raras, submeter-se. O que é que temos aqui? Temos uma relação, isto já foi editada em 1975, a relação onde constam todos os agentes e pessoal administrativo e auxiliar dos ex-PIDs. São, não tenho nota aqui, mas eu não sei quanto é que eu... Bom, não me lembro agora qual é a quantidade, mas atenção, este estudo, que é publicado em 1975, refere-se a agentes, pessoal administrativo e auxiliar. Porquê? Porque todos eles são funcionários públicos. Como são funcionários públicos, os nomes deles
constam em nomeações do diário, na altura diário do Governo. Portanto, é possível conhecê-los, porque estes são funcionários. E como são funcionários do regime, é possível conhecê-los. Portanto, não é que estes são um dos elos da questão, mas não a totalidade. Já lá vamos, é isso mesmo. Portanto, estão, olha, afinal estão aqui. São 3.500. Ninguém acredita que 3.500 agentes e pessoal, inclusivamente com pessoal auxiliar, conseguem controlar um país inteiro. Portanto, este é, chamemos o topo da repressão. Mas o pior dessa repressão, como dizia o Zé, são redes de informadores. Porque a rede de informadores tem uma eficácia que acabava por ser maior o seu número devido à desconfiança que provocava e à apatia política. Isto, portanto, consta de um trabalho da Irene Pimentel. Eu só queria levantar uma questão. Posso levantar uma questão? Força, manda. Falou-se dos encarcerados. Não se falou dos encarcerados que foram assassinados nas próprias prisões. E sem serem encarcerados, também foram assassinados. No caso do Alfredo Diniz, do Lourenço e do Oliveira, e foi muito ao contrário. Sérias coisas que não estava aficionado, mas também foi assassinado. Certo. E depois o funeral fica para Benfica. À noite. O funeral no fim do dia. É bom frisar. E chegar o cuidado que esse funeral fosse feito durante a noite, para que não houvesse manifestações populares contra o assassinato do pintor, escultor, Zé Luís Costa. Certo, obrigado. Nossa, eu também ia lá. Aí embaixo. Olha, houve muitos mortos, só no Carnaval Fronteira. O que o Fausto disse tem toda a razão, é evidente que podemos estar aqui a falar na repressão da PIDE em si. Não falamos ainda, efetivamente, nos que eles mataram. Que é, obviamente, outro dos fatores. Ora bom, esta designação eu acho que define, efetivamente, o aspecto sociológico que levava a que houvesse tantos informadores. É que a pobreza endémica do país é de tal maneira perversa que é um terreno fértil para o recrutamento. É sempre uma maneira de arranjar mais uns desfazidos. Grande parte, eu diria mesmo, a quase totalidade destes informadores não o fazia por questões ideológicas, por questões políticas, não. Era ali uma fontezinha de receita, ali mais uns tostõezinhos no final do mês. Portanto, do modo geral eram... Podiam trabalhar de outra maneira. Eu sei, eu não estou a defender. Claro que há outras maneiras mais honestas de ganhar dinheiro, claro que sim. Curiosamente, outra das questões muito interessantes, que normalmente é esquecida, como diz a Irene Pimentel, havia mais candidatos a informadores da PIDE do que aqueles que a própria PIDE recrutava. Eu sobre isto, não sei se mais à frente eu tenho para falar sobre isto, mas aproveito e falo já. Uma das curiosidades, quando o oficial da Marinha, no dia 26 de abril, toma, pela segunda tentativa, que resulta de tomada das instalações da PIDE, depara-se com um cenário muito curioso. Eles não tiveram a mínima preocupação em destruir os ficheiros dos agentes, dos inspectores, dos presos, etc. Tudo isso, parte desse espólio estava na própria António Maria Cardoso, outra parte estava no Reduto Sul de Caxias. Não houve preocupação em destruir. Contudo, não foi encontrado um único papel relativo aos informadores. A grande preocupação deles, de tal maneira que chegaram a estourar um dos fogões, aqueles fogões a lenha, a grande preocupação foi destruir os ficheiros dos informadores. Não há ficheiros de informadores. Enquanto que, relativamente aos agentes, etc., nós hoje sabemos tudo. Os que eram, os que foram julgados, os que foram condenados, os que foram libertados. Relativamente aos informadores, não há qualquer informação. Esta é exatamente uma das questões que a Irene levanta. A quantidade de ofertas que existiam de pessoas a querer ser informadores é incomensuravelmente maior do que efetivamente aqueles que existiam. Se calhar, e agora é
isto agora é uma opinião muito pessoal, talvez isso justifique porque é que ainda hoje há tanta gente a pedir uma delação premiada. Talvez. Se calhar está, vou usar uma frase, uma expressão que eu não gosto muito, mas se calhar está no nosso ADN. Não sei. Alguém que estude isso. Eu gostaria de Força. dar aqui o meu testemunho. O meu pai era operário. E na fábrica onde ele trabalhava, que era uma fábrica de malhas de judeus, ele tinha um colega e um encarregado que eles nunca souberam se eles eram informadores ou não, mas eles faziam chantagem com isso. Diziam, eu vou denunciar-vos, eu vou dizer, e isto estava de tal maneira incutido que as pessoas tinham medo deles, sem saberem muito bem se eles eram informadores ou não. Nem sabiam se era ou não era. E havia uma outra figura, não sei se as pessoas se lembram, que era o fiscal da Câmara. Era o fiscal que andava nas mercearias, nos estabelecimentos, a fiscalizar. Pronto. E ao fiscalizar, eles também deixavam de passar esta ideia que também denunciavam. E os merceeiros davam-nos bacalhau, as coisas iam para a casa deles e isto toda a gente sabia. Toda a gente sabia disto. E nós tínhamos medo daqueles homens. Nós tínhamos medo. Eu lembro-me do meu pai dizer: vocês não falem com não digam nada àquelas pessoas. E, portanto, isto era uma coisa que estava muito, muito incutida nas pessoas. O medo que as pessoas tinham que aqueles fulanos fossem, que aqueles fulanos denunciassem. Obrigado. Posso também dizer uma coisa? Força. Diz. Só dizer uma coisa relativamente. Professor, não se consegue. Os meus avós maternos viviam no bairro de Madre Deus. A minha avó, Claudina, era professora primária e o meu avô, Sérgio Seixas, foi operário do Arsenal de Alfeite. Depois foi técnico em bases aéreas, no Cabo Verde, mas isso foi mais tarde. E eu lembro-me da minha avó, Claudina, Arsenal Seixas, me estar a contar os vizinhos, havia vizinhos que os denunciavam, porque os meus avós eram filhos de republicanos e assumidos, convictos e tinham uma simpatia pelo Partido Comunista Português. A ligação do meu avô ao Arsenal do Alfeite ajudou de certeza nisso, mas já da família já eram republicanos convictos. O meu bisavô materno foi funcionário na Biblioteca Nacional de Lisboa, que trabalhou com a Proença. Já havia esta ligação à oposição, ao virário e pronto. E eles eram os vizinhos que denunciavam. E não eram vizinhos que denunciavam por necessidades económicas. Era por despeito. Sim, também. Sim, também existia. Às vezes também por convicção, por serem conservadores, percebes? Então há várias situações. Nos informadores, nos bufos, há vários tipos de informadores e de bufos, e se calhar isso sabe estudar. Certo. E o meu pai também me contava. O meu pai não tem nada a ver com isto muito, mas no fundão, nos cafés, quando o fundão tem alguma vida boêmia, se calhar um bocado mais agitada até do que o Pinhel, embora também fosse vivo na altura, mas tinha muita vida de café. E ele dizia-me que eles sabiam que havia bufos nos cafés, tal como em Lisboa, tal como nas outras cidades. E essas pessoas não estavam lá por causa de necessidades económicas, não denunciavam, havia outras motivações também. Isso também é bom também nós pensarmos sobre isso. Obrigado. João, queria dizer qualquer coisa? Diz, força. Tenho no seguimento do que se já dizer. Eu realmente acho, e acho que também tens razão, não é bem aquela questão do ADN, mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Santa Inquisição. Sim. Os vizinhos também. Pois. Faziam, não é? Mas no caso aqui
desculpem a expressão mais bruta, os bufos. Havia realmente os bufos profissionais, e há descrições de presos, pessoas ligadas aos presos políticos em Peniche, pejado, quando aparecia alguém que não era conhecido na terra, apareciam logo lá uma série de bufos a escrever, a fingir que estavam a olhar para o outro lado, e não sei o quê. Há os bufos realmente profissionais e há os bufos sociais. Isso tem também a ver com outro tipo de questões, às vezes até questões dos pequenos poderes. Estou lembrando num caso assim, um bocado estranho, um bocadinho abaixo de opinião, portanto, eu sou também não, mas sou da beira abaixo. Numa aldeia perto de Castelo Branco, Onde? Café. Uma aldeia, havia lá um senhor, um ricaço, cerca de metade das terras do sítio, que, à parte de ter a sua família constituída, tinha também sempre lá numa casa mais ou menos isolada, e a menina, para além de servir lá o senhor da terra, servia também os rapazes, deveriam dar mais prazer do que propriamente o outro. Havia 3 ou 4 rapazolas na altura que, enfim, pronto, de vez em quando lá iam à casa da menina. Um dia foram todos presos. A GNR chegou lá e prendeu, eram 4, se não me engano, eles eram o meu avô, ainda antes de constituir família, e foram todos levados primeiro para a GNR de Castelo Branco e depois para Coimbra. E qual era a acusação dos terem lei? Havia 2 acusações. Uma é que tinham mandado uma padrada, tinham partido um vidro da casa do senhor. Portanto, foram os 4, obviamente. E outra é que eram comunistas. Eram do Partido Comunista. Portanto, lá está uma delação que tem a ver com questões sociais. Sim. E como este, muitos casos, claro. muitos outros casos haverá. Já agora, quando tu dizes muito bem que havia presos que nunca chegaram a ser condenados. Não eram condenados, não chegaram a ser julgados tão pouco. A ir a tribunal. Eu estou-me a lembrar um amigo meu, que tem agora 83 anos, que esteve preso durante 9 anos sem nunca ter ido para a tribunal. Portanto, passou 3 meses na mesma situação, só que levou, teve uma semana com a tortura do sono, e depois, como não disse nada, foi imediatamente para Peniche e nunca foi para o tribunal. 9 anos. Queria pedir, mas dê-me só um segundinho que é para complementar aquilo que o João acaba de dizer. Isto, normalmente a gente quando fala depois esquece de muitas coisas. Grande parte, eu diria mesmo a quase totalidade das pessoas que chegavam a ir a julgamento, e depois vamos ver à frente quando falarmos dos tribunais, e que tinham uma determinada condenação, essa condenação vinha sempre acrescida de uma frase que era com medidas de segurança. Ou seja, as pessoas eram condenadas, por hipótese, 5 anos de cadeia, com medidas de segurança. E esta frase, com medidas de segurança, não quantificava nunca quantos anos são de medidas de segurança. Portanto, cumpres os 5 anos e a partir daí é quanto tempo que eles quiserem. Tem medidas de segurança, o Tribunal não disse quantos anos eram, portanto, pode dar-se aquilo que o João dizia, ao fim de não sei quantos anos vai a julgamento, apanha 4, 5, 6 anos e depois fica lá 20, se for preciso. 20, não sei se houve algum caso, mas... Desculpe, digo. Sim, sim. Para corroborar uma coisa que disse sobre a questão dos presos, dos detidos para interrogatório, como o Zé Ribeiro, que também foi muitas vezes detido para interrogatório, e que não consta como preso político. Claro. Porquê? Porque as pessoas que eram detidas, como tu bem disseste, não entram não entram na estatística, como não? presos políticos.
Mas eu posso também testemunhar, além do Zé Ribeiro, que já falámos muitas vezes sobre isso, os meus pais, que pertenceram ao movimento estudantil, em 62, na crise estudantil de 62, foram presos e não estão com presos políticos. Pois não. Foram detidos para interrogatório. Sim, sim. E muitos escritores, intelectuais, muita gente assim, também aconteceu isso. Eu estou a dar o meu caso pessoal porque sei Sim, sim. que eles contaram. E depois também dizer outra coisa que não era bem informadores, que era outro tipo de casos, que eram pessoas que diziam, davam informações, ou faziam pressão, censura social, por exemplo, ou pressão junto às bibliotecas da Gulbenkian, por exemplo, quando elas apareceram, sobretudo nas zonas do Norte. Havia parvos que iam ver as bibliotecas, ou cheias de bibliotecas itinerantes, iam lá ver e viam certos livros, por exemplo, do Essa de Queiroz, de um escritor, o pai do Branquinho da Fonseca, agora não falta o nome, um escritor, vocês sabem, o pai do Branquinho da Fonseca, Tomás da Fonseca, Tomás da Fonseca, se aparecesse lá nos bibliotecas, devia ser os padres da Baixada, que era alguém que escrevia com uma visão crítica da Igreja. Pronto. Então, houve este tipo de resistência de censura, vamos dizer ao contrário, de censura social por parte de certas pessoas, mas não eram propriamente informadores ou grupos, como quiserem a expressão. Mas essa censura também existiu. Também fez vossa. Obrigadíssimo. Querem? É só a minha ignorância. Utilizou a frase: hoje há muita gente a pedir delação Premiada. O que é que isso quer dizer? Delação premiada é qualquer coisa deste género. Nós os dois matamos uma pessoa. Se eu fizer um acordo em como a ideia foi toda sua, que matou, eu só estava lá por acaso. Portanto, delação é denúncia. Mas em relação aos informadores da PID? Em relação aos informadores da PID, havia casos, fundamentalmente, aquilo que eles chamavam de salvar rotos, não era? Eu acho que era a expressão, rotos, que eram indivíduos que participavam nas ações todas, mas em determinada altura, por isso se chamavam rotos, decidiam denunciar os outros e beneficiavam. Não é apenas com informadores, isso aconteceu. Sim, com tudo. Portanto, beneficiavam do facto de serem eles a denunciar os outros. E, isto agora já foi uma parte meu, eu pergunto se não é por aí, se não será por aí também que há tanta gente em Portugal a querer a delação premiada, que para mim é a delação premiada do que eu estou a falar agora, não tem nada a ver com esta. É o Manel, queria dizer qualquer coisa, desculpa. Eu queria, mas tem a ver com outra coisa. E tem a ver, nomeadamente, com o aparelho repressivo, que não ficou completo. Com o quê? Desculpa. O aparelho repressivo do Estado Novo não ficou completo, porque havia ainda portanto, a PSP, que também tinha uma atividade repressiva, nomeadamente no que aos livros concerne. Eu recordo-me de, em Castelo Branco, haver dois indivíduos permanentemente à civil. Um usava gabardina, o outro não. Ambos de chapéu, que iam às livrarias, e nomeadamente ao Vidal, que era no passeio público de Castelo Branco, onde eles iam apreender os livros suspeitos. Eles sabiam tanto de livros como de um lagarto de azeite. Agora, o que eles faziam era a recolha, por exemplo, todos os livros escritos pelo Viema. Na regra geral eram apreendidos. Mas também eram apreendidos outros. Não é? E depois ainda havia uma outra parte, portanto, aquela facção tipo militar, a Legião Portuguesa, que também fazia parte do aparelho repressivo. E a própria Universidade Portuguesa, em certa medida, era dali que depois também muitas vezes eram recrutadas pessoas para a própria PID. Sim. Porque a Universidade Portuguesa não era propriamente, ou melhor, aquela GNR, sim. O da GNR não tem essa noção. Mas eram mais na província. A GNR era mais adetalhada entre comas do que a PSP. A PSP era uma polícia mais urbana. Sim. Era uma polícia mais urbana. Não era mais, era mesmo urbana. A GNR era rural. E tinha essa particularidade, de onde era a cata dos livros, não é?
Enquanto engenheiro, estava nas aldeias e também aconteciam coisas nas aldeias e, obviamente, que eles reportavam aquilo que se passava nas aldeias. Isso é indiscutível, não é? E a PIDE, se eles reportassem, a PIDE apresentava-se nos locais, não é? Deixa-me falar aqui uma noção geral do que era o povo, que se passou de vídeo, portanto posso. Os esquemas estavam de tal forma montados, era de tal maneira alargada, não tinha a ver já só com aquilo que se passava diretamente com a PIDE. Claro, se rapidamente o caso, em 71, fecharam-se os sindicatos bancários, a direção de Lisboa já saíram os 4, só a 3, a Miguel Cabrita, estávamos os 4 no Porto, e fechámos o sindicato, e nós estamos no Porto, e nós vamos para chegar ao Porto, a entrar no sindicato do Porto, estava lá a polícia, fechava o sindicato, já não esquece, para se aproximar na Avenida dos Sindicatos. Viemos para Lisboa, ficámos até essa noite em casa do colega Oliveira e dele, a cobrir essa noite, e o advogado mandou-nos aos 4 desaparecer durante os dias. Ou seja, durante os dias vão desaparecer. Para dar tempo a saber o que é que vai passar. Já não sabia o que é que ia acontecer a seguir. Bom, ainda bem a seguir, cada um de nós, cada um dos 4 efetivos, que havia mais 5 suplentes, mas eles não davam para eles, queriam apanhar os 4 efetivos, não sabíamos para quê. E então, desaparecemos os 4, tínhamos o esquema montado, conseguir contratar pelo número, saber o que é que havia de fazer, não sei o quê, cada qual para o seu lado, nem sabíamos onde é que ele de nós estava, não é? Os outros não sabiam. E, a uma dada altura, no contacto que havia voltado, se tivermos indicação do advogado, amanhã vocês podem ir para casa. O advogado era o Joaquim Costa, que morreu recentemente, o nosso amigo Joaquim Costa, morreu recentemente. Vocês amanhã podem ir para casa. E viemos. Eu ainda morava com meus pais, já estava casado, eu morava com meus pais nessa altura, e venho para casa dos meus pais, e cheguei a casa, deviam ser para aí 3h30, 4 da tarde, passado, não chegou um quarto de hora, estava o oficial de diligências, que eles queriam, portanto, a ação que queriam, e que o advogado queria empatar, era a entrega da intimação por parte do oficial de diligências. Passado um quarto de hora, estava o oficial de diligências a bater à porta para me entregar a intimação no tribunal, para que vocês vejam que, quer dizer, isto não era sequer uma ação direta da PIDE, depois nenhum de nós foi, por esse motivo, houve outros motivos, mas por esse nenhum de nós teve ligação direta com a PIDE naquela altura, mas só para dar a intimação do tribunal souberam quando é que nós estávamos a chegar a casa e fomos intimados os 4 naquele dia. Isto para ver como é que o povo estava montado, como é que as coisas corriam e tinham a rede de tal maneira que não era possível escapar. Não é? Quem eles queriam que não escapasse, não escapava. Bom, se não se importa, vamos aqui continuar para não perdermos o fio à meada e depois podemos voltar a esta questão. Estávamos aqui, portanto, a questionar-nos o que é que, depois de termos definido toda esta estrutura, vamos ao presente. Eu pergunto, o que é que aconteceu a esta estrutura? Em 1976, como quase toda a gente aqui se deve recordar, começaram os julgamentos dos agentes da PIDE e DGS. Como sabem, a maior parte deles foram deixados de sair quando estavam em Alcoentre. Os que foram recuperados, em 1976, chegaram a ir a julgamento. E então, segundo um estudo também de Eira Pimentel, o que é que aconteceu nas sentenças dadas nesses julgamentos? É uma punição que assentava como se existisse uma tabela. O indivíduo que esteve em prisão preventiva durante 2 anos, independentemente de se matou o Dias Coelho, se fez isto ou se fez aquilo, teve preso em preventivo 2 anos, leva como pena 2 anos.
esteve preso 1 ano e meio, leva como pena 1 ano e meio. Ou seja, todos eles foram condenados a cumprir aquilo que já tinham cumprido. Isto foram, portanto, as sentenças, e estamos a falar já de tribunais ordinários, 1976. Alguns, como se recordam, tiveram o mesmo direito a ser reintegrados na função pública e com direito a uma pensão de reforma por serviços prestados à pátria. Está aqui o célebre decreto, assinado pelo Ministro das Finanças e pelo Primeiro-Ministro Cavaco Silva, que concede uma pensão vitalícia a um senhor ex-inspetor, e este senhor, que era uma figura tenebrosa, o Oscar Cardoso, inspetor adjunto da PIDGS. Foi-lhes concedido não só uma reintegração, com o pagamento de todos os retroativos e uma pensão vitalícia. Atenção, esse senhor Tinoco... Não é Tinoco, não, mas não Tinoco. Não, o Tinoco foi nessa altura... Sim. Era um dos torcionários mais... Sim. Da PIDE, recebeu a pensão do Dr. Cavaco Silva, que recusou à viúva de Salgueiro Maia. Foi, portanto, isto que aconteceu a muitos destes senhores. E agora temos aqui aquilo que eu chamo o outro vértice do triângulo. Já falámos da polícia, falámos da repressão, e o outro vértice do triângulo que assenta nos tribunais plenários. Os tribunais plenários funcionaram, um em Lisboa, outro no Porto. Esta é a imagem de Lisboa, da Boa Hora, e esta é, para mim, a parte mais importante do porquê. Lembram-se há pouco termos dito que grande parte dos historiadores não consideram que, embora Portugal tivesse, no tempo da ditadura, os três poderes que normalmente definem uma democracia, poder executivo, legislativo e judicial, embora tivessem os três poderes, não é considerada uma democracia, exatamente porque os tribunais plenários eram todos de nomeação governamental. Portanto, os tribunais plenários não eram como os outros tribunais de carreira, em que o juiz tem a sua carreira, o Ministério Público tem a sua carreira, por aí afora. Os tribunais plenários eram todos de nomeação governamental e eram os únicos que tinham competência para julgar casos submetidos, os tais casos contra a segurança do Estado. Então, e perguntarão os meus amigos, então o que é que aconteceu a essa gente? Pois, todos os juízes dos tribunais plenários foram reintegrados na magistratura, e os que estavam próximos da aposentadoria, com todas as regalias, com serviços prestados à pátria e com louvores. Não houve um único, ou transitaram diretamente para a magistratura normal, uma vez que eles eram juízes, embora de nomeação governamental, eram juízes. Os mais novos transitaram para os tribunais. Ao fim deste ano todo, não sei, já 50 anos depois é capaz de já não existir nenhum, mas há pelo menos, não existirá nenhum, mas há pelo menos os descendentes. Esses pelo menos continuam. Eu queria só voltar um bocadinho mais atrás. Forças, Fausto. Volta sempre atrás. Apesar do êxito do movimento militar de 25 de Abril, e foi sempre apoiado pela população, pelo apoio incondicional, porque se calhar essa revolução, na minha opinião, era capaz de não acabar assim. Apesar disso, tudo aqui não era para acabar. Não era? Não era para acabar. Já estava previsto. Calma. Espera. Não, próximo pai. Calma, não me estragues a surpresa, pá. Não me estragues a surpresa. Calma, Fausto, não me estragues a surpresa. Eu não sabia. Para terminar, espera que temos andado aqui, vou apresentar-vos exatamente algumas curiosidades muito pouco conhecidas e que talvez ajudem a compreender muito do que se passou, particularmente
entre o 25 de Abril e o 11 de Março, que é quando se dá o golpe spinolista. Primeira questão. Acham que a PIDE estava ao corrente da preparação do golpe militar? As pessoas normalmente questionam-se como é que isto foi tudo tão fácil. Entraram por ali, vieram com os tanquezitos por aqui fora, até paravam nos semáforos vermelhos para não infringir as regras de trânsito. Tudo tão fácil, não houve oposição nenhuma. Pois, a PIDE estava ao corrente, efetivamente, do movimento. Há relatos de conversas, de reuniões entre o famigerado Barbieri Cardoso, que era o homem que dirigia, embora fosse o vice-diretor, era o todo-poderoso da PIDE, porque o Silva Paes era o diretor de nomeação do governo, etc. Não é que fosse bom, não é isso, mas este é que era efetivamente o cerne da questão. E há relatos de várias conversas em que ele tentou, junto do Tenente-Coronel Garcia de Santos, como sabem foi quem dirigiu as comunicações do 25 de Abril, várias conversas em que ele tentou tirar nabos da puca. Parece o Garcia de Santos, há várias transcrições escritas pela Irene neste último livro, ele foi sempre dizendo, sim, há para aí umas coisas, mas não sei quando. Portanto, há provas de que efetivamente eles estavam ao corrente de tudo. Só não sabiam era que era naquele dia, mas estavam ao corrente. Se calhar sabiam. Como diz o Melo Tunes numa outra entrevista, se calhar também a PIDE, embora soubesse, não estava muito preocupada, porque para eles o movimento do MFA era um movimento pacífico, um movimento assim centralista, disto? Ok, como é que disseram? E portanto eles se preocupavam-se era com os comunistas. Tinham informação que aquele golpe do MFA não era dos comunistas, portanto, deixa-os andar. Não, talvez. Isto é outra das interpretações dada pelo Melo Antunes. Tudo indica que sim, portanto, e há aqui, agora, aquilo que o Fausto dizia. O oficial da Marinha, que ocupa as instalações da PIDE no dia 26, de manhã, afirma em entrevistas que teve conhecimento direto, telefonemas, que ele presenciou, entre Marcelo Caetano, que estava no quartel do Carmo, e o Spínola, e em que o Spínola exigia que a PIDE não fosse desmantelada. Portanto, era uma das condições para tomar a PIDE não ser desmantelada. E mais, portanto, há efetivamente provas disso, que ele não queria que fosse desmantelada. Como dizia agora há pouco o Fausto, não só não queria que a PIDE fosse desmantelada, como nem partidos políticos. Pois, chegou a nomear, o Spínola chegou a nomear, na tarde do 25 de abril, chegou a nomear um oficial da sua confiança, chamado Rogério Coelho Dias, para o novo diretor da PIDE. Este senhor só não toma posse, por azar dele, e azar dos que morreram. Na altura que estava para tomar posse, a PIDE resolveu disparar e matar 4 pessoas. Foi, portanto, na altura, quando eles disparam e matam 4 pessoas. Isto serviu de argumento aos militares que se opunham e que queriam o desmantelamento da PIDE, serviu de argumento para chegar ao pé do Spínola e dizer, esqueça, perante isto, são os facínoras, perante isto, é mesmo para desmantelar. Aí ele depois, não sei se tem a seguir, aí ele começou depois a fazer outras exigências, que era, ok, então não temos PIDE, mas pelo menos nas colónias eles continuam. Que era outra exigência. Não há aqui, mas continuam nas colónias. Não, também não. Pronto, então pelo menos os presos não são libertados. Portanto, andámos de exigência em exigência. A Irene Pimentel indica mesmo que são essas mortes e a adesão popular que se segue à proclamação, portanto, através da rádio do movimento do MFA, que são essas mortes e a proclamação e a forma como o povo aderiu que transformaram um golpe militar na revolução. Para ela, porque há uma coisa que muita gente ainda hoje questiona, o 25 de Abril foi um golpe militar ou foi uma revolução? Diz ela que começou por ser um golpe militar, que se transforma numa revolução, graças à morte dos 4 PIDES, dos 4 pessoas, pela PIDE, e que leva a que, portanto,
a ala Melo Antunes, que era a parte mais esquerda da altura da Junta de Salvação Nacional, consegue, com estes argumentos, impor o desmantelamento da polícia e a libertação de todos os presos políticos. Só no dia 27. Que só no dia 27. Só no dia 27. Porque ele começou, portanto, por fazer várias exigências. Primeiro é a PIDE é para manter, depois, ok, então não mantém cá, mas pelo menos nas colónias mantém, depois desiste de ser cá também, depois diz até eu nomeio um, depois acaba por desistir dessa nomeação só às 4 da manhã, após aquela ida deles à televisão da Junta de Salvação Nacional, só por volta, diz ela nos relatos que faz, só por volta das 4, 5 da manhã é que efetivamente ele aceitou o não desmantelamento da PIDE. Aceitou o desmantelamento. Depois... Mas eles ficaram cá na mesma. Ficaram cá também. E meus caros? Deixa-me só dizer uma coisa. Força. Há bocado estávamos a falar do Museu da Liberdade e da Existência. Vai ser precisamente inaugurado no dia 27 de abril, tendo em conta o dia em que foram libertados. E que foram libertados. Vai não ser obrigado. Meus caros, portanto, para terminar, tenho aqui o livrinho, e sobre este livrinho eu não digo mais nada, fica agora, como dizíamos logo de início, o Manel fez a apresentação, sobre o livro está tudo dito, a palavra é vossa. Muito obrigado. Ainda me atrevo a dizer mais qualquer coisa sobre as apreensões do livro. Contando algumas histórias que eu acho que têm uma certa piada. Há um dia em que eu recebo na livraria a visita de um PIDE que me veio dizer: tenha cuidado que os seus vizinhos telefonam para a PIDE a dizer os livros que estão na montra. Sobre as apreensões, é óbvio que a maior parte dos PIDEs a cultura não era grande coisa. A ver por alguns títulos apreendidos, eu conto sempre a história de um livro apreendido no Lumeiro que se chamava Manual de Betão Armado. E já agora outra história também engraçada. Eu além do Lumeiro, já tinha, enfim, já tinha a mania dos livros e andei por aí a fazer outras coisas, uma livraria na Amadora, ao Obelisco, aceitei o convite para fazer o departamento editorial do Itaú e aí editei, de facto, aquele que é o meu primeiro livro. Eram poemas de crianças com 7, 8, 9, 10 anos, que se chamava A Criança e a Vida, e ainda deve andar por aí. Foi um livro brutal no tempo, nós vendemos 15 mil exemplares em pouco tempo, e desse livro extraí um póster que era um póster relativamente grande, com um casal de namorados sentado no campo abraçado, e o poema era de um jovem, de um puto de 19 anos, Vítor Moreira, que eu depois conheci já com 40 anos, na 40ª edição da Criança e a Vida, e que o póster dizia assim: o amor é um pássaro verde num campo azul no alta madrugada. Vítor Manuel da Roca Moreira. Exatamente, Vítor Moreira, sim senhor. Este póster foi apreendido pela PIDE. E a história curiosa é que o PIDE que apreendeu o póster voltou no dia seguinte à livraria com uma senhora e disse-me assim: eu ontem estive cá em serviço a apreenderem um póster, mas eu gostava de o oferecer à minha namorada. E pronto, lá vendi o póster ao PIDE. Só para vos dizer que estas, enfim, tudo isto tinha coisas bastante curiosas. Não, desde o aviso para me dizer que os vizinhos telefonavam a dizer os livros estavam na montra, até este caso acho que é curioso. Deixe-me contar uma falta de cultura. Deixe-me contar uma da falta de cultura que é interessante. Na crise de 69 em Coimbra,
um dos ativistas, depois foi advogado do sindicato, era chamava-se José Barros Moura. Não sei se alguém conhece. Conheci o Barros Neto. Então, nessa altura, nessa crise de 69, alguém depois alcunha do IBM, que significava que era copiada, não é? IBM, a empresa de computadores, e significava o inteligente Barros Moura, que ele tinha uma grande capacidade de trabalho, de síntese, de intervenção, era o dito Barros Moura. Veio-se a descobrir que na informação, claro, o DUF, numa informação, avisou que devia haver uma nova organização em Coimbra, porque o Barros Moura era conhecido agora como o IBM. E então havia de haver uma nova organização política em Coimbra a formar-se. Havia estas coisas curiosas. A especificidade. Foi giro, bom. Foi correr bem. Muita gente.